Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Eu sou Carlos e aqui comigo está... Sou eu, Alisson. Sou eu, Alisson. Me, Maria. Vocês podem ver que hoje está diferente a ambientação, a forma que a gente está gravando, mas por um bom motivo. Não é isso, Alisson? A gente tentou... O melhor motivo do ano até o momento. O melhor motivo do ano até o momento. De acordo com a minha pessoa. A gente tá tentando fazer essa gravação um pouco mais rápido para falar sobre a série Adolescência. Que Alisson adorou essa série. Ele tá fervoroso, não só eu. Fervoroso pra falar sobre ela. Não só eu adorei, como várias pessoas no ao redor do mundo, com exceção de você, que eu já sei. Eu estou sabendo. Não, mas eu vou manter meus comentários só durante a programação. Mas é isso, então, bora começar? Então eu passo a palavra para você, Alisson. Você, já que a empolgação toda aí é sua, eu deixo você fazer as honras. Se você está nos vendo e não sabe o que a gente está falando de uma minissérie que estreou agora em março na Netflix, chamada Adolescência. É uma minissérie britânica de 4 episódios, uma minissérie que atualmente, até o dia desta gravação, é a minissérie mais assistida da Netflix. Em 8 dias ela teve 66 milhões de views. O recorde anterior era de Bebê Rena, né, que foi o ano passado. E aqui, resumidamente, a série acompanha um adolescente acusado de... E aí a gente não vai dar spoiler, não nesse momento. A gente vai dar spoiler, mas não agora. A série acompanha um adolescente acusado de assassinar uma outra adolescente e acompanha todo o desenrolar que isso leva, né? Eu tô olhando pra baixo que eu tô tentando pescar o nome dele aí. Tommy? Não, o personagem é Jamie. O personagem. Jamie Miller. Jamie Miller, isso, Jamie Miller. Que é acusado de assassinar uma colega de sala. E a série vai abordar todos os... Como é que eu posso dizer? Todo o reflexo que isso causa. São 4 episódios. Eu acho que vale aqui, caso a gente... Não agora, pra gente não dar spoiler logo de clara. Sim. Mas a gente ia abordando episódio por episódio, né? Como são só 4, e são episódios que são bem característicos, assim. Eu vejo uma divisão bem clara de episódio por episódio. Mas enfim, basicamente é isso. Eu queria ouvir de ti, como primeiras impressões, até para quem vai sair daqui a pouco quando a gente começar a falar de spoiler. Já vamos dizer o que você achou. A série é boa, a série é legal. Eu gosto muito da... Tu chamou a minha atenção para a questão da forma como a série foi gravada, né? Que é bem atípica, não é uma coisa normal que a gente vê frequentemente, né? São casos específicos que a gente fica sabendo de um filme, de uma série que é gravada dessa forma, mas mesmo assim... Rapidinho, mais uma vez. O ruim de gravar remota é porque eu te interrompo muito. Pessoalmente eu sou a sua sina. Só para explicar o que é essa novidade, né? Não é uma novidade, mas o que é esse diferencial que a série traz, que é gravar todo o episódio, e eles chamam de plano de sequência, one shot, né? É como se fosse um teatro. Então, assim, e nesse caso especificamente, tem até os bastidores, a Netflix postou, ela é plano sequência realmente. Aquele filme lá, por exemplo, 1917, né? Que ele é gravado em plano sequência, mas ele usa de artimanhas digitais e cortes para emular um plano de sequência. Ele finge ser um plano de sequência. Então, às vezes tem uma parede, aí a câmera vem, aí some, aí ele corta e aí grava no outro dia o resto. Na adolescência, na série, eles gravaram como se fosse uma peça de teatro. Ou seja, eles ensaiaram meses e gravaram, como eles chamam, one shot, né? Começou a gravar 50 minutos direto sem parar e ter as interações e a câmera muda e aí... É porque eu tenho muita coisa pra falar também sobre essa parte técnica, mas vai. Tá, mas enfim,
eu gostei da série. É uma série boa, é uma série ok. Agora, com relação ao tema, aí fica a minha pequena observação, assim, de que eu acho que não é nem pelo tema que teve esse boom, né, essa explosão. Eu acho que é muito mais em cima dessa questão do plano sequência, essa novidade. Porque, querendo ou não, como foi gravado dessa forma, a gente acaba tendo uma imersão maior em cima da série. Parece que é diferente. Eu senti isso. Eu não sei nem explicar direito, sabe? Tipo assim, você fica preso. É como se você não conseguisse olhar pro outro lado, né? Porque quando tem corte, muda de cena, vai pro o núcleo, dá aquele respiro. Aqui não, você tá preso àquele ambiente, você não consegue desviar. Infelizmente o que muita gente faz quando vê acidente, né? O cara não quer olhar, mas o cara fica preso, o cara não consegue não parar de olhar. É verdade. E eu acho que essa. Sabe o que me lembra? Embora não seja plano sequência, mas essa câmera na mão meio tremida me lembra muito, por exemplo, o Tropa de Elite. O Tropa de Elite, ele usa muito isso, né? Que é essa câmera no ombro aqui do personagem tremendo, dá aquela sensação de que você tá junto do cara, tá perto dele. Dá essa. É meio claustrofóbico, se você não quer sair daquele ambiente, não consegue. Eu fiquei vidrado assistindo pra ver se eu encontrava algum corte, eu não vou mentir. Sabe o que aconteceu comigo? Quando eu comecei a assistir, e aqui não é spoiler porque é tipo a primeira cena, que é a cena da invasão policial lá, né? Aham, sim. Tipo, beleza, eu sabia que era um plano de sequência, e eu particularmente, se tem dois efeitos que eu gosto no cinema, é plano de sequência e câmera lenta. Sei lá, eu gosto. Eu acho que câmera lenta por causa de Matrix, quando se sabe usar a incendiação, eu acho que é muito bom. E eu gosto muito do plano de sequência, porque eu acho que tem que ser muito bem pensado antes de começar a gravar. E aí eu comecei a assistir o episódio, o primeiro, com essa ideia de tipo, será que os caras realmente usaram, eles dão uma tapeia em algum momento, aí você começa a assistir. Só que eu não sei se aconteceu contigo. Pra mim, em determinado momento, eu simplesmente esqueci que era plano de sequência. Tipo, no meu caso, começou quando eles saem da casa e eles entram na van, e a van começa a ir andando pela rua. Sim. E aí eu tô ligado na atuação do Pirrai lá, né? E o pai dele falando na janela que tenha calma, eu vou chegar lá, eu tô indo atrás de você e tal. E aí eu parei e pensei, eita, não teve corte. E é incrível como a edição, eu não sei nem se a gente pode chamar de edição porque não é cortado, né? Mas assim, a dança que foi orquestrada pelos diretores ali, tu tem noção que às vezes parece que mudou de cena, mas não teve uma mudança de cena real porque não teve um corte. Sim. Então, tipo, o personagem sai de uma sala, entra outro, começa outra cena, só que a câmera continua lá e é tão bem feito que você meio que esquece. Tudo aquilo é um take só. Então, assim, eu acho que todo mundo concorda que é uma série tecnicamente impecável. Sim. Em cinematografia, em filmagem. Não só essa questão da forma como foi gravado, mas vamos pontuar que também os atores mandaram muito bem, porque caramba, é impecável. Já pensou, se você erra um suspiro, ou se você erra uma vírgula da palavra, você tem que refazer toda a cena. Imagine só a pressão em cima desses atores. Eu tava vendo que naquela parte do interrogatório, né, que é o episódio 3, tem uma parte que tá tendo um diálogo que é longuíssimo, é quase 40 minutos deles conversando lá. O interrogatório? Não, o episódio 3 é o do garoto da psicóloga. Isso, pronto. E aí tem uma parte que ele boceja, né, o ator, que não tava no script. Tipo assim, o bicho ele mesmo disse na entrevista que ele tava cansado porque eles repetem isso a exaustão. E aí a atriz que faz a psicóloga, ela improvisa. Quando ele boceja, aí ela faz: as minhas perguntas estão entediando você. Aí ele dá uma risadinha, porque na hora ele disse, eu não esperava isso. Ele dá uma risadinha e disse, não, tá tudo bem. Minha opinião, né? Você meio que falou que gostou e tal, mas você acha que a repercussão tem sido mais pela parte técnica do que pela história em si? Foi isso que eu entendi. Isso, se exatamente. Eu errado, você me corrige. Não, exatamente. Até porque a gente tem muitas produções falando desse tipo de situações, que não são situações, né,
legais. E eu até tenho muito medo de comentar sobre esse tipo de tema, porque é um tema pesado, é um tema polêmico, né? Talvez dependendo do que eu fale, muita gente se sinta ofendido, não goste e tal. Então, assim, é por isso que eu vou tentar me limitar a falar dessas partes técnicas da série e tudo mais, né? Sem entrar tanto em detalhes, se foi certo, se foi errado, isso e aquilo, entendeu? Porque... E assim, tem muitos filmes e muitas séries que tratam sobre esses tipos de temas. E você vê que não tem tanta repercussão, né? E eu acho que pra mim o grande diferencial dessa série foi por conta dessa questão do plano sequência e a atuação dos atores. Cara, assim, eu fui vê-la por causa dos planos sequências, porque eu vi muita gente falando. Mas eu confesso que no final do primeiro episódio eu já tava totalmente prendido à história. E é tanto que eu comecei a indicar uns amigos meus e eu fiquei depois, rapaz, eu tô indicando uma série de 4 episódios e eu achei só um. Se os outros 3 forem horríveis, assim, eu tô indicando uma parada, mas... É porque a construção, o roteiro, ele foi tão bem escrito, assim, eu não lembro de ter visto uma falha de roteiro, alguma coisa do tipo, sabe? Mas eu acho que ele foi tão bem preso, tão amarrado, que é justamente isso. A gente assiste, no começo a gente fica muito naquela dúvida. Aconteceu de verdade? Será que não pegaram o cara errado, né? E tal. E tá, eu vou dizer uma coisa que eu achei. Pronto, eu lembrei agora. Uma coisa que eu achei que foi errado é porque utilizaram o termo suspeito. Utilizaram o termo suspeito o tempo todo. Trataram o cara como suspeito, possível suspeito, né? E aí depois se comprova. É porque assim, eu não entendo. Se tinha provas, se tinha filmagem mostrando que de fato aconteceu, ele não é um suspeito, ele é um criminoso de fato. Verdade. Entendeu? Eu acho que já que a gente vai entrar na história em si, eu acho que é bom a gente avisar que agora a gente vai falar com spoiler, né? Spoiler liberado. Então se você ainda não assistiu Adolescência, corre e assista. É uma série muito boa. Até Carlos, que não gostou muito, ele considera uma série boa. Pra mim, até agora, ok, muita gente tá falando de Ruptura, eu tô atrasado em Ruptura, então não posso falar. Mas pelo que eu vi até agora, do ano assim, destaque geral. Mas também vou estar no terceiro mês agora, né? Tem muita coisa pra aparecer. Então, se você não assistiu Ruptura, vá assistir Ruptura também. Mas se você não assistiu Adolescência ainda, vai lá na Netflix, assiste 4 episódiozinhos. Eu acho que o primeiro é um pouco mais demorado, é 1h05, eu acho, e os outros são em torno de 50 minutos. 4 episódios, série fechada. E pra gente que não tem tempo pra assistir muita coisa, isso é o melhor. 4 episódios, minissérie, encerra a história, acabou-se, vamos pra próxima. Não precisa muito de temporada, não precisa isso delongar muito. Então, a partir de agora, spoiler liberado, a gente vai falar sobre a trama. E é isso. No primeiro episódio, você é pego de surpresa junto com a família. Caraca, estão levando o boy. Vou salientar que a série se passa na Inglaterra e lá pode se prender menores de idade, né, até prisão perpétua, etc. E que isso é uma vou levar o boy de 13. Eu achei interessante que ele é tratado como um criminoso adulto, normal, entendeu? Vai pra delegacia, fica na cela, é tratado da mesma forma. E caraca, e assim, sinceramente, pô, eu acho massa da série que ele nos coloca, mais uma vez, em cada episódio ele nos coloca na cabeça de uma pessoa entre aspas. Pra mim o primeiro episódio é sobre a polícia. Isso. É sobre a polícia indo atrás, a polícia roubando a casa. Só que a gente fica, caraca, eu me coloco muito no lugar da família, né? O primeiro foi meio que uma mescla, né? A gente teve um pouco da família, a gente teve um pouco da polícia, a gente teve um pouco do garoto. Aí o segundo episódio é que os policiais vão pra escola. E aí a gente vê o núcleo da escola. Não é nem dele, é o meio onde ele tá vivendo, né? Como é que funciona a dinâmica desses adolescentes e tal. E aí tem um pouco da investigação e tem um pouco do meio onde ele vivia lá na escola, né? O terceiro é sobre ele, que aí é a psicóloga direto falando com ele. E o quarto é só sobre a família. Que eu devo dizer que pra mim o quarto episódio, eu acho que eu sei que teve todo o peso emocional da família, o sofrimento que eles estavam passando, né, a falta de respeito de algumas pessoas em cima da dor deles, mas eu achei que o quarto episódio foi o mais arrastado de todos.
Eu vi muita gente falando isso. Pra mim, eu particularmente eu acho o da escola, o 2. Pra mim, o melhor episódio é o 3º. E que era um episódio que eu disse, isso vai ser chato, essa mulher vai passar o episódio todo conversando com esse boy. Só que a conversa vai evoluindo, e o boy, caraca, do nada o boy se revela. Mas o que surpreende é justamente a atuação do garoto. Porque você vê que tem horas que ele tá tranquilo, conversa, aí você vê que tem horas que ele se transforma, muda o tipo de atitude, parece aqueles caras, sabe, que peita a pessoa, né? E até você tá com medo de mim? Você tá com medo de um menino de 13 anos, já. E aí depois ele abaixa a bola, ele né, volta meio que ao normal, aí senta. Aí come o sanduíche, tá? É meio louco, sabe? Eu não sei se é se poderia ser caracterizado como uma dupla personalidade, né? Eu vi gente se chamando ele de, né, que seria um psicopata, mas aí eu também vi que tem psicólogos que não utilizam esse termo mais, utilizam, parece que é transtorno antissocial, alguma coisa assim do tipo. Eu sei que tem um antissocial no final. Eu tô... Mas, sabe... Eu não... Por toda a minha experiência em True Crime, eu sou o cara do True Crime, tive até um podcast com 5 episódios sobre isso. Ele não é psicopata. Porque qual é a base da psicopatia? O psicopata, ele não tem emoção, ele não entende, ele não sente o que ele fez. Ele pode fingir ter emoção em determinada situação, mas ele não sente. Ele é um garoto. É porque tem muitos assuntos pra gente tratar aqui. Se a gente for, a gente vai ficar 2 horas falando aqui. Porque tem a ver com a adolescência, que já não é uma fase normal pra todo mundo. Já é uma fase onde você tá cheio de questionamentos. Só que, meu irmão, aquele episódio do colégio, pra mim, é meio assustador, pô. Porque a gente que estudou junto. E falar, eu não sou pai, você também não é pai. Mas eu fico pensando, cara, se eu tivesse um filho que eu boto na escola, na idade dele, 7 horas da manhã, e só vou buscar de meio dia 1 hora, e eu não sei simplesmente o que acontece por essa escola. Eu não sei o que ele conversa, com quem ele conversa, o que ele tá vendo, o que ele tá fazendo, qual acesso ele tem. E pra mim ele tem traços de um garoto que traz aquela ideia, talvez a série não vai abordar isso, então não tem como a gente suspeitar, de que tipo, eu sou superior, nenhuma mulher pode me rejeitar. É tanto que a hora que ele explode com a psicóloga dele lá, que nem dele é do sistema, é justamente a hora em que ela tenta meio que afrontar ele, né? É tipo assim, quando ela coloca ele contra a parede, e aí ele diz, quem é você? Inclusive ele diz isso. Quem é você pra achar que manda em mim? Coloca uma coisinha nessa sua cabecinha de merda, tá ligado? É umas paradas assim, então tipo... E aí pra mim trazia essa ideia de que, pô, porque é o que dá a entender no episódio 3, a psicóloga tá tratando, dá a entender que tipo, ele é assim por causa do pai. Só que aí quando a gente vai ver o episódio 4, não, o pai não é assim, tá ligado? Exatamente. O pai não trata a mulher assim, o pai não trata a filha assim. E eu acho que é um questionamento massa que tem no episódio 4, que os pais se questionam por quê. Ele nunca viu o pai agredindo a mãe, levantando a voz pra mãe, ele nunca aprendeu isso. Ele sempre foi, tá ligado? E aí, cara, eu vou tentar ter o máximo de cuidado possível no comentário que eu vou fazer agora, porque... mas assim, eu vou dar a minha opinião, certo? Eu vi gente, quando eu tava ontem, depois que eu assisti a série, e que eu fui procurar na internet um pouco pra dar uma lida, eu vi gente falando que o comportamento do garoto é por conta de um... Cara, eu vou ter que falar. É por conta da sociedade patriarcal, por conta do machismo, entendeu? A forma... Cara, mas isso no 4º episódio ficou... É como você disse, ficou claro. Não foi isso que aconteceu, porque colocou a culpa... Gente que assistiu a série, mas estava colocando a culpa de toda forma na educação que o garoto recebeu. Mas no 4º episódio, que tratou justamente da parte da família, ficou muito claro
que não foi isso que aconteceu, pelo contrário, era uma família amorosa, carinhosa. Tudo bem, o pai, ele tinha alguns momentos... ele é mais rude, né? Mais rude, né? Em dados momentos, ele tinha aquela explosão de raiva, mas não descontava em ninguém, né? Tanto é que o próprio garoto disse, não, ele teve uma vez que teve raiva, ele destruiu um celeiro. Tá, quem foi que nunca ficou com raiva na vida e, por exemplo, sei lá, jogou algo no chão com raiva, né? Então, acontece, é um fato que a pessoa precisa descarregar aquela sensação, aquilo de ruim que tá dentro da pessoa, mas em nenhum momento houve uma agressão física do pai na mãe, do pai na filha, entendeu? E o próprio pai, ele disse que quando ele era criança, ele havia apanhado do pai dele, e ele jurou que quando ele tivesse os filhos dele, ele nunca iria bater nos filhos. E foi o que aconteceu. Ele nunca levantou a mão para bater nem no garoto nem na garota. Aí é onde veio o meu questionamento com relação a isso. Talvez será que não foi nesse ponto aonde eles erraram? Porque, cara, eu cresci, eu apanhei, eu fui criança, eu fiz coisa errada, eu apanhei. Nem por causa disso, o fato dos meus pais terem batido em mim pra me educar, me fizeram ser uma pessoa ruim. Eu acredito que também tu apanhou na tua infância, na tua juventude dos teus pais, e nem por causa disso. Então, assim, o povo coloca que você bater no filho é errado. Cara, eu concordo que espancar é errado, mas você bater de forma a educar, eu acho que não existe problema nisso. Eu cresci dessa forma e hoje eu tô aqui, pô. Eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, eu sou responsável, eu tenho várias coisas, a gente tá aqui trabalhando, né? Então, assim, o fato de bater para disciplinar não faz com que a pessoa... Eu acho que é justamente o oposto. E isso a gente vê na sociedade de modo geral, que hoje em dia não se pode levantar a mão para bater nos filhos, etc e tal. E tá acontecendo justamente o inverso. São os filhos que estão afrontando os pais. Os filhos hoje em dia não respeitam os professores na sala de aula. Inclusive era um ponto que eu queria até chegar na escola, que aí eu vou linkar junto com a personalidade do garoto. A escola, tu falou que foi o melhor episódio, né, pra tu, né, nessa questão, né? Foi da escola? Não, pelo contrário. Não? Pra mim é o mais coisadinho. Tu achou o mais chato. Mas uma coisa que eu prestei muito atenção, eu não sei se você chegou a prestar atenção, que na escola nenhum aluno ali tem respeito aos professores. Os professores mandam, os alunos mandam os professores calarem a boca, né? Tem professor que é o tempo todo saindo da sala de aula, inclusive até o inspetor lá falou esse negócio do professor Malik, se eu não estou enganado, ficar saindo da sala o tempo todo, né? Isso não é correto e tal. Então, assim, eu acredito que parte do comportamento que o Jamie desenvolveu foi muito em virtude das influências que ele teve na escola. Porque você vê que os amigos que ele tinha também não eram essas coisas todas, não eram flor que se cheira. Então, se você tem uma amizade, você é influenciado por essa amizade. Se a amizade não é boa, você é influenciado por ela, né? Mas enfim, eu acho que eu já falei o que eu queria falar, né? Acho que eu falei até demais. Pronto, agora eu tenho algumas coisas que eu penso sobre isso. Primeiro, eu acho que, cara, os tempos evoluíram. Isso é notório. O diálogo de um pai para um filho hoje é diferente do que há 10 anos atrás, pô. Era comum, não vou dizer que eram todos, mas era comum na nossa geração o filho não dizer ao pai que amava, pô. Pai é a figura paterna, né? O homem. Não dizia. Sim. Isso da nossa época já era assim, imagine antes. Então, hoje já não é assim. Hoje o filho vai, abraça e diz e tal. Então, a sociedade evolui. Pra bem ou pra mal, evolui. Posso só fazer um complemento em cima desse seu comentário? Complemento. Tá. Cara, eu não vou mentir, não. Eu na minha adolescência, e a gente na adolescência tem muito essa questão de vergonha e tudo mais. Eu tinha vergonha na minha adolescência de beijar meus pais na frente dos outros. Entendeu? Mas depois que eu cresci, depois que eu amadureci, eu disse, foda-se, vou beijar meus pais enquanto eles estão vivos, pô. Porque depois, né?
Então eu mudei esse consentimento e hoje em dia eu beijo na frente de todo mundo e... Você está dando aval ao meu argumento, que é as coisas mudam. Esse é o primeiro ponto. Eu tô tentando pescar as coisas que tu disse. Sobre a série em si, né? Sobre o Jamie. A gente não é doido. Existe machismo no mundo. A gente não é doido. Mulheres sofrem por causa do machismo. Machismo é um termo usado para qualquer tipo de agressão de um homem contra a mulher, seja sexual, seja física, seja emocional. E a gente sabe que existe baixo escoto à torta direito. Não, mas aí é misoginia, pô. Tá, ok. Enfim, tá. Mas deu pra entender, eu quis dizer. Qualquer tipo de agressão do homem contra a mulher. Então a gente sabe que existe. Pra mim, sobre a série, o Jamie é um machista. Não necessariamente o pai dele é. Não. Então, e pra mim eu acho que a série meio que brinca com isso. A série dá a entender até o último episódio que o pai dele seria. Até porque no primeiro episódio o pai é aquele que fala forte, é o bombadão e tal, eu vou resolver, fica aqui que eu vou com ele. Dá a entender que de alguma forma ele oprime a esposa. Até no começo mesmo do primeiro episódio lá, na hora que ele se estressa e tal, e deixa que eu resolvo, pá. Mas em nenhum momento ele mostra não ser um bom marido, um bom pai. Mas isso completa o que eu disse, né? Então, esse comportamento dele, ele foi levado, mas não pela família, pela influência na rua. Pelo pessoal no colégio, pelos amigos dele, pelo que ele via na internet. Inclusive a mãe até fala isso: pô, meu filho tava aqui no quarto, eu achei que ele tava seguro. Foi esse um dos questionamentos dela, né? E aí, indo pro Jamie, tem todo o rolê, e a série é genial quando a amiga da menina que morreu diz assim: sabe qual é o problema? Vocês vão esquecer dela. E a série faz a gente esquecer isso. A gente, em nenhum momento, a gente lembra da vítima. Sim. Tá ligado? Mas enfim, na conversa com a psicóloga, ele revela lá a questão dos nudes, né? Que a menina mandou nudes pra não sei quem, o cara vazou e tal, e tal, e tal. E aqui eu preciso falar um negócio. Não há, em nenhuma circunstância, a culpa ser de quem é vítima. Pra mim não há. Eu sei que muita gente defende assim: mas por que ela mandou nudes? Porque ela fez isso, porque ela fazia... Cara, um homem, no caso da série, pode ser uma mulher também, mas um ser humano que é um bom ser humano, ele não vai atacar ninguém, seja qual for o motivo. Não, o que ele fez não tem justificativa, ponto. Não, é porque ele justifica. E o mais bizarro que eles assim: eu tenho uma faca. Não, porque ele diz, né, que ela fez isso, que ela humilhava ele. Eu tinha uma faca, eu poderia ter tocado nela. Tipo assim, a cabeça do bicho era tipo: eu poderia ter abusado dela, pra não falar outra palavra pro YouTube lascar a gente. Mas eu não quis. É como se isso fizesse dele alguém bom, tá ligado? Eu tava lá, eu podia ter feito, mas eu não fiz. Não, isso não torna você um bom garoto por causa disso. Não é porque você não fez, mas se você pensou, parceiro, você já não é um bom garoto. Então assim, pra mim, ele tem uma visão, não só ele, mas aquele grupinho, né, aquele boy que sai correndo lá fugindo, que é o que deu a faca pra ele, eu escolhi a faca, sei lá. Esse grupo tem essa ideia de que a mulher, ela, no contexto da série, a mulher tem que ser submissa de forma negativa, e quando as mulheres, no caso a garota, peita ele, porque tudo começa porque ele chama ela pra sair, tá ligado, né? Ela tá ferida porque espalharam nudes, então ele vê a oportunidade dele. Poxa, ela tá. E ele fala isso, né? Tá ali. Isso, era oportuno. Você vê que é um jeito de predador, né? Tipo, a minha presa tá vulnerável, é a chance que eu tenho de ir até lá. E aí, quando ela diz não, é a mesma coisa que acontece com a psicóloga. Ele não consegue receber esse não. Se eu não tô enganado, a garota até fala pra ele até repete, né, que a menina disse que não estava tão desesperada assim pra sair com ele. Isso. E aí fere o ego dele. Mas assim, além dessa série de contar tudo isso, eu consigo enxergar que, de toda forma, a série ela também tenta trazer uma mensagem
para os pais ficarem mais atentos aos seus filhos, né? Inclusive isso é posto no último episódio, né? Tem esse questionamento. Então eu vejo também a série trazendo essa mensagem de que os pais precisam ficar mais atentos aos filhos, né? Essa questão da educação, os pais precisam estar mais atentos também, porque muitas vezes o filho tá ali preso no quarto, no computador, mas os pais não sabem o que tá acontecendo com o filho, não sabem o que tá passando. Nesse ponto eu penso o seguinte, ó. Não é uma fórmula, não é uma forma 2+2, sabe? Eu acho que pais bons não necessariamente produzirão filhos bons. Pais maus não necessariamente produzirão filhos maus. É relativo. Eu acho que a frase é o que eles dizem lá no 4º episódio, o casal, né? Que a mulher diz assim pro pai: não foi nossa culpa, mas vamos começar pensando que poderíamos ter feito mais. Sim. Tipo, a gente não tem culpa, mas a gente poderia ter dedicado mais tempo, poderia sentar com ele pra ver o que ele tava fazendo no computador de 1h da manhã, que ela diz isso, né? Eu passava e de 1h da manhã eu via a luz do computador acesa, mandava ele dormir e tal. Só batia na porta e mandava ele dormir, ele apagava a luz e pronto. Mas tipo, não entrava no quarto, o que ele tava fazendo, não tem o controle do que ele tava vendo, porque, pô, é uma criança de 13 anos, pô. Ele com acesso irrestrito à internet. Cara, e a gente sabe que a internet tem coisas boas? Tem. Mas tem muita coisa ruim também, pô. Tem muita gente má pra influenciar, pra fazer maldade. Cara. Isso. Então eu acho que essa frase resume bem a questão da família, né? Dos pais nesse caso. Que é tipo, não é nossa culpa. Ele não é um assassino. Porque eles ficam se questionando, né? Será que foi porque no futebol eu não olhei pra ele quando deveria? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Se eu chegava tarde? Passar muito tempo fora. E aí eu acho essa frase muito boa, que ela diz, ó, não é nossa culpa, mas a gente precisa começar pensando que a gente poderia ter feito mais. E teve até um dado momento ali, né, nessa conversa, que a mãe até diz, né, em alguns momentos, pro pai, né, fala pro cara, que em alguns momentos ele é parecido com o pai. Aí ele olha até assim, né, então você tá dizendo que a culpa foi minha, né? Entendeu? E assim, e eu me coloco muito, tá, essa é ficção e eu não sou pai, mas eu me coloco muito na pele deles, pô. Porque é um questionamento que qualquer um faria, pô. Sim. Pô, será que eu fiz algo de errado? Será que eu deixei de fazer algo? Será que eu poderia ter salvo 2 vidas, né? Porque ela acabou perdendo a vida da menina e a vida do próprio filho. Sim. Será que por isso que eu acho que essa série ela é muito boa, porque, embora é uma ficção, obviamente, mas ela traz pra mim algo que seria facilmente aplicado no nosso mundo, assim. Facilmente isso aqui poderia estar passando no Datena, tá ligado? O episódio da escola, se você for perceber, em toda cena que aparece alunos, tem pelo menos um com o celular na mão. E existe uma cena exclusiva, uma cena, né? Uma parte que a câmera passa que estão todos. Tem uma parte que passa que tem um grupo com 5 andando assim, estão todos com o celular na mão. Então, assim, é aquilo que você disse. Eu acho que o grande alerta da série é tipo. Cuidado, né? Nesse episódio foi uma coisa que me incomodou muito, porque eu disse, puta merda, eu tendo um filho, eu jamais ia colocar meu filho nessa escola. Porque ninguém tem respeito com ninguém por ali. Não, é engraçado que os 2 policiais, eles saem, tem uma parte que eles falam isso, né? Que é tipo, olha pra onde a gente tá mandando os filhos da gente, tá ligado? A gente tá achando que tá seguro, olha como é. Pois é. Ai. Mas é isso. Eu acho que nós esgotamos um pouco. A gente poderia ficar falando muito mais tempo sobre a série, mas Carlos vai ter muito trabalho pra editar, então vamos parar por aqui. Mas enfim, o que a gente pede sempre é que você... Sim, rapidinho, vamos dar nota. Eu tô começando a me tornar um cara que sou anti-nota, mas eu ainda gosto da nota. Se tu tivesse que dar de 0 a 10 naves viajantes de fronteira, quantas naves você daria? Cara, porque é complicado o tema, sabe? Como eu disse, eu analisaria muito mais pela questão da edição, da produção. Cara, quanto a isso é impecável. Aí eu daria um 10 pra edição, pra produção. Entendeu? Mas não por conta do tema assim, porque como eu falei, é um tema que já é abordado em muitas outras séries, filmes e tudo mais. Então não é uma novidade. É por isso que eu acho que esse boom todo em cima da série não é por conta do conteúdo, mas em si por conta da edição, da produção.
E que foi todo um diferencial. Eu dou 9. Eu acho que a série, pra mim, ela é o conjunto da obra quase perfeito. É uma série que me prendeu do início ao fim, a história. Como eu disse, eu comecei realmente assistindo pra ver pra onde é que a câmera vai, onde é que os cabas vão tapear a gente. E com 15 minutos eu já tinha esquecido que era plano sequência, e eu já tava vendo o pai desesperado e o menino tá preso, e foi esse menino. E aí a hora que mostra o vídeo, diz, rapaz, não tá parecendo que é esse menino não, velho. Será que é outro boy que tá no lugar dele? E eu pensei também, será que foi outro cara que tava usando a mesma jaqueta, um tênis parecido, né? Então pra mim é uma baita série. 9, não dou 10, porque talvez surja uma série 10 ainda esse ano. É isso. Coloca aqui nos comentários o que você achou sobre a adolescência, se você já assistiu. Comenta com a gente, vamos conversar sobre. Coloca aí tua opinião com toda a educação e respeito do mundo, obviamente. Nós não toleraremos, seja de que espectro for, seja de que lado for, nós não toleraremos de falta de respeito, nem qualquer coisa do tipo. Sim, então, com todo respeito do mundo, coloca aí sua opinião, o que você acha, você gostou disso, não gostou, concorda, não concorda. E vamos conversar sobre. Curte, compartilha esse vídeo. É isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal, até a próxima live, quando você vê a gente. Nos acompanhe em todas as redes sociais para não perder nada. Não, Carlota, vamos embora. Vamos embora. Forte abraço, fiquem na paz, fiquem com Deus. Falou!